irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui novamente com vocês. Mais um vídeo. Nas últimas reflexões sobre o livro de Salmos, nós nos comunicamos mais pelo podcast. No link aqui do canal você tem, abaixo desse vídeo, um link que vai te redirecionar ali para o Spotify ou para as outras plataformas onde você pode ter acesso às últimas reflexões que fizemos no livro de Salmos. Mas hoje, especificamente no Salmo 63, eu quero dividi-lo em duas partes para que nós possamos entender melhor a sua mensagem, o seu conteúdo. Salmo 63 traz alguns desafios na história pessoal do rei Davi. O cenário aqui é a fuga de Absalão, ele está fugindo de Absalão e ele vai para o deserto. E ali ele está junto com seus homens, famílias, homens fiéis a ele, soldados. E o versículo de número 1 e o versículo de número 2 vai tratar das angústias do coração de Davi e como ele expressa isso diante de Deus. Eu quero te convidar a pensar que Davi ele fica sabendo desse golpe planejado por Absalão, dessa situação que está acontecendo em Israel. Então ele se põe a orar ao Senhor, a clamar a Deus, que é o seu socorro, que é a sua torre forte. A gente já vem falando sobre isso em alguns episódios anteriores. E no versículo 1 ele diz assim: Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Davi aqui está falando da situação interna de um ser humano que está completamente abatido pelas situações externas, mas que está sendo provido por Deus. O cenário é o deserto, o cenário é a escassez, é a falta de água, é a situação da dificuldade humana diante daquilo que está lhe cercando. Mas Davi então deposita a sua esperança, em primeiro ponto, em um Deus forte. Veja que esses salmos, no segundo livro de Salmos, na segunda divisão interna do livro de Salmos, ele tem como característica apontar quem Deus é. E para Davi, a resposta a ele nesses dias de adversidade, inicia esse salmo colocando: Deus é o meu Deus forte. Deus é a provisão para a minha alma em terra árida e seca. Deus é o meu socorro em dia de angústia e em dia de perseguição. O meu Deus forte. Ele está salientando aqui um dos atributos de Deus. Deus é soberano. Deus tem todo o poder, Deus tem todo o domínio em suas mãos. É nisso que ele está alimentando a sua alma, o seu ser, o seu coração, abatido pelas circunstâncias externas, mas confiando em um Deus forte. É esse Deus que ele busca. A segunda característica desse versículo primeiro, Davi vai dizer assim: olha, eu não somente dependo desse Deus forte, eu não somente confio nesse Deus forte, mas eu busco com uma intensidade, eu busco ansiosamente, como alguém que precisa ser saciado por uma fonte que jorra do interior do coração do crente e que jorra sem cessar, saciando a sua sede, satisfazendo o seu ser, deleitando-se nas águas que correm de Deus para o coração do crente. Você deve estar se lembrando aqui do encontro de Jesus com a mulher samaritana, não é verdade? De qual água você está bebendo. O importante aqui não é quanta água você bebe. O importante aqui não é se você bebe ou não bebe. E aí a gente pode usar a água para falar de buscar prazeres e satisfações e alimento para o coração em diversos lugares. Mas a questão aqui é: você está indo à fonte certa? Você está se saciando da pessoa certa? Porque a sacieza aqui está ligada a uma pessoa. É se saciar em Deus, é se alimentar em Deus, é buscar a Deus. O socorro vem do Senhor. E aí ele diz então a qualidade interior, ou a qualificação interior de uma alma que busca Deus, mas essa alma ela tem sede de Deus.
O corpo almeja a Deus. E aí ele encerra com a comparação do deserto, com uma terra árida, exausta e sem água. Deus é esse Deus forte, a quem Davi busca ansiosamente, com uma intensidade, esperando em Deus o seu socorro e a sua provisão. Nós podemos olhar para isso e deixar claro: o meu coração pode ser atingido pelas circunstâncias externas. O meu ser, a minha sociedade, a minha cultura é atingida pelo pecado. Mas eu posso declarar em meio a tudo isso algo que é verdadeiro no meu interior, porque é trazido do Espírito de Deus para mim. É uma confiança inabalável no Senhor. É uma declaração pública de fé, de que eu dependo desse Deus que me visita em terras áridas e que me sacia com águas cristalinas e puras, fruto da sua graça, misericórdia e perdão, e nunca por mérito. Versículo de número 2, quando você olha para o versículo de número 2, Davi então vai passar a dizer que ele tem um contentamento com esse Deus e que ele contempla esse Deus. E que ele contempla esse Deus em um ambiente de culto. Ele contempla esse Deus no tabernáculo. Ele contempla esse Deus no santuário. Ele contempla esse Deus que é a sua força e a sua glória. Veja, irmãos, nós podemos depender de tantas coisas nesses dias. Você deve ter notado pessoas desesperadas buscando confiar em diversas circunstâncias humanas. Mas eu queria lembrar a palavra de Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13. Nesse texto diz assim: buscar-me-eis, palavra de Deus ao nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Buscar a um Deus forte. Buscar a um Deus que é a minha provisão. Buscar a um Deus de todo o meu coração, com todo o meu ser, como estando em uma terra árida e exausta. Como estando em uma terra árida, onde só Deus pode preencher a saciez dessa terra quebrada pela exaustão do calor, pela exposição às questões mais duras da vida. Deus pode visitar o meu coração. Deus pode, no meu coração afligido e aflito, angustiado, derramar da sua graça e misericórdia e trazer contentamento, saciez a mim. Eu creio que essa é a principal lição do Salmo 63, versículo 1 e versículo de número 12. Busque a Deus. E aí eu quero lembrar do versículo 2. No santuário. Busque a Deus em ambiente de culto a Deus. Entregue a Deus. Não omita de Deus aquilo que Deus é digno. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser cultuado. E nós, mesmo em dias difíceis, não podemos omitir o nosso serviço a Deus, de honrá-lo e de glorificá-lo em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Que Deus te abençoe. Que assim seja no seu coração. Fique na paz.